Esse é um caso de radionecrose, que a gente vai falar também de espectroscopia. Um doente que tem como achado inicial periférico esse hipersinal de medula óssea das vértebras cervicais, na região do clivus e das vértebras cervicais, que configuram a lipossubstituição, que acontece nos pacientes que são irradiados. É um achado característico de pacientes que são pós-radioterapia. Esse paciente também tinha essa lesão na região do polo temporal do lado direito, que tinha uma área de realce heterogêneo e uma área de edema vasogênico, poupando a região do córtex, ou também poderia ser uma infiltração tumoral na região feita no T2 e FLAIR, nessa região temporal. No SWI tinha áreas de depósito de hemosiderina na região da lesão, depósitos puntiformes no local da lesão. E quando você tem essa alteração nessa localização anatômica, na região do polo temporal, num paciente que tem história de câncer e que foi radioterapado, um diagnóstico que a gente tem que pensar é o diagnóstico de radionecrose. E a gente usa a espectroscopia para diferenciar se isso é um tumor, efetivamente, ou se é uma radionecrose. A espectroscopia usa como conceito fundamental da sua análise o voxel, que é uma unidade tridimensional do pixel. Ele pega o voxel, ele faz um voxel da área que ele quer estudar, no caso da lesão. E dentro do voxel, a gente vai ver essa curva dos metabólitos que o voxel analisa. Cada metabólito vai dar para a gente uma informação. O pico mais alto da curva da espectroscopia normal é o pico do N-acetil-aspartato. Cada metabólito desses vai ter uma frequência que ele é analisado na ressonância, que é o eixo horizontal, o eixo Y. O N-acetil-aspartato, por exemplo, ele é analisado na frequência 2, é onde acontece o pico do N-acetil-aspartato. Cada metabólito vai ter a sua frequência específica na ressonância. E essa aqui é uma curva normal de espectroscopia. O N-acetil-aspartato, ele é um marcador muito inespecífico, ele é um marcador de neurônio. Então qualquer coisa que cause lesão neuronal vai diminuir o N-acetil-aspartato. Pode ser uma isquemia, pode ser um edema, pode ser um tumor, pode ser uma doença neurodegenerativa. Tudo isso daí vai diminuir o N-acetil-aspartato. Ele é muito inespecífico, significa destruição neuronal. A frequência dele é 2, onde está o pico dele. Outro marcador metabólico que a gente tem é a creatina. Ela fica na frequência 3 da ressonância. E ela é um constante. Ela tem uma concentração relativamente constante. Ela serve como referência para algumas relações. Que aqui a gente consegue fazer umas relações. Relação N-acetil-aspartato-creatina. Relação colina-creatina. E isso dá umas informações para a gente também. É importante dela ser um constante para ser um padrão para analisar. E você consegue fazer essas relações com outros metabólitos. Outro metabólito importante que tem a colina, na frequência de 3.2. A colina é um marcador de membrana celular, é um marcador de mitose celular, é um marcador de tumor. Quando você tem um tumor, você aumenta a colina e você também aumenta a relação colina com N-acetil-aspartato, que é uma relação importante também. Quando a colina está 2 vezes acima do N-acetil-aspartato, a chance de ser uma lesão maligna é muito grande. E outro marcador que a gente tem é o de lipídio lactato, que fica entre 1.3 a 1.33.
E o lipídio lactato? O lactato a gente usa ele para avaliar a respiração anaeróbia, que acontece nas necroses, mitocondriopatia, e o lactato aumenta nessas situações. Quando você tem respiração anaeróbia, aumenta o lactato. Você avalia essa relação, esse metabólito lipídio lactato, são dois metabólitos vistos na mesma curva, né? O lipídio e o lactato. E você pode usar um parâmetro de tempo de eco curto ou de tempo de eco longo. O tempo de eco longo ajuda a diferenciar o que é lipídio e o que é lactato. E o tempo de eco ele é usado para avaliar esses metabólitos, que têm frequências muito próximas um do outro. Então, às vezes eles podem se confundir. No caso da lesão, tem uma colina baixa, não tem uma colina muito alta, tem N-acetilaspartato baixo também, então, e um lactato alto, mostrando aí lesão anaeróbia na região da lesão, tá? Não tem colina alta, não tem N-acetilaspartato alto também, não tem característica de ser uma lesão maligna a princípio. No estudo perfusional, a gente vai ver uma lesão fria, sem sinais de neoangiogênese, tá? A imagem perfusional, a gente tem a imagem T2, que é essa imagem mais azulada, que as áreas mais quentes vão ficar com aspecto mais amarelo ou vermelho. E a área da lesão vai ser essa área preta, sem sinais de neoangiogênese. E o estudo da permeabilidade capilar, que é essa curva, a gente não vai ver a curva característica também de tumor. Não tem aquela curva em ascensão muito rápida, né? Aquele muro de perda de contraste, né? Vai ter uma curva de ascensão mais lenta e progressiva, sem aquela rampa característica das lesões tumorais. E, dados esses achados, a lesão tem tudo para ser uma lesão de radionecrose, que é uma complicação tardia da radioterapia. Pode acontecer em até 3 meses após a radioterapia, ou em anos após a radioterapia. E ela vai causar necrose da região que sofreu a radioterapia. Vai causar um processo inflamatório secundário à radioterapia. Vai mostrar essa imagem com edema, com impregnação heterogênea pelo contraste, que é gerada por conta desse processo inflamatório, por disfunção da barreira vascular, levando também a focos de hemorragia, que são aqueles pontinhos de hemosiderina depositados no SWI. Tem essa localização anatômica que é mais característica, né, na região do polo temporal. E a imagem simula muito uma lesão tumoral, um glioma ou um GBM. E é um momento que a espectroscopia e o estudo perfusional ajudam bastante a diferenciar a radionecrose do tumor.